A produtividade limitada da inteligência artificial. Muito interessante este artigo do Carl Frey. O Carl Frey é um baita pesquisador de Oxford. Ele que assinou um documento chamado Futuro do Trabalho lá em 2016 e que serve de referência até hoje quando se fala de estudos sobre futuro do trabalho. Então é um cara muito preparado. E ele diz aqui o seguinte, ó, que se os humanos precisam verificar resultados da IA, ainda precisarão do conhecimento que a IA supostamente substitui. Olha que lógica interessante. Se você pega um resultado de um trabalho que a IA fez para você, mas você precisa conferir, porque certamente tem alucinações nesse trabalho, você gastou um tempo conferindo. Então, aquele tempo que você economizou em fazer, agora você gasta na conferência, portanto, a produtividade é zero. E sendo a produtividade zero, qual é o grande, ganho de produtividade da IA? Não dá para dizer que tenha, porque você poupa esforços na hora de construir, mas depois você tem que dobrar os esforços para conferir. E aí ele conta um caso aqui de uma peça, de um processo judiciário, em que o juiz detectou que tudo que estava escrito ali não existia. A IA inventou referências. E aí, óbvio, né, que o cara teve problema, que o advogado teve problema. Por quê? Porque ele simplesmente pediu para a IA escrever o documento, não conferiu, porque talvez ele não tivesse o conhecimento para conferir, e entregou no fórum. Só que o documento não tinha valor nenhum, porque nada do que estava ali existia. Foi tudo criação da IA. Ou seja, ele citou um artigo, uma lei, um texto que nunca existiu. A própria IA inventou. E aí eu vou dar o meu depoimento sobre o uso de IA. Eu tenho usado muito IA para aulas. Por quê? Porque acho que ela compila grandes bancos de dados e poupa tempo para fazer essa organização, né? Mas eu tenho que conferir, porque eu não posso dar uma aula para gerentes de RH para falar de processos de RH se eu não conhecer o assunto, ou se eu vier com uma coisa que todo mundo já sabe. Não faz sentido. Então eu uso a IA para fazer perguntas, né? Para aprofundar o conteúdo, para solicitar referências, para criar imagens que, de alguma forma, exemplifiquem aquilo que eu estou querendo trazer, para formular casos. Né? Então eu digo, me formula um caso assim, me faz uma pergunta, formula uma pergunta e me dá aqui alternativas de resposta. Só que eu tenho que conferir isso. E se eu não tiver o conhecimento para dizer que aquilo que veio faz sentido ou não, como é que eu vou entregar essa aula? Como é que eu vou dar essa aula para pessoas que conhecem o assunto se eu pego o assunto inteiro da IA e entrego para as pessoas? Se tiver uma pergunta, eu não saberei responder. Então, o conhecimento, ele ainda é necessário. E como você adquire conhecimento? Estudando. Não tem como. Você tem que ler, você tem que escrever, você tem que praticar, tem que vivenciar. E esse conhecimento dificilmente a IA vai substituir, né? Então, a produtividade da IA ela é limitada, porque você terá que conferir os resultados. Inclusive aqui tem uma outra matéria do presidente do Einstein falando exatamente isso, né? Que você não pode pegar um diagnóstico feito por IA, o médico, e aplicar 100%. E se o médico não tiver conhecimento daquilo, para julgar se o que a IA trouxe faz ou não sentido, isso é muito perigoso. Então é isso. A IA tem limitações e, portanto, ela não trará toda essa produtividade que se imagina que ela possa trazer, não é? Carl Benedict Frey, a produtividade da IA é limitada. É limitada. E mais perigosa, não é? Porque se você terceirizar o seu pensamento para IA, você vai sofrer da atrofia cognitiva. Eu já falei sobre atrofia cognitiva, pode procurar o vídeo aqui na minha página, aqui no Instagram ou no próprio YouTube, no canal do Inédito Viável. Também tem lá um vídeo chamado Atrofia Cognitiva. É isso, por hoje é só.